No quadro Direito em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre os direitos das pessoas com câncer. Para entender melhor o assunto, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã a conciliadora do PROCON estadual, Cristiane Vaz dos Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Todas as pessoas que tiveram câncer, se trataram, têm direito a benefícios ou não? São alguns pacientes com câncer que se trataram que têm acesso a esses benefícios? Não, não são todas. Na verdade, não é apenas o diagnóstico que vai definir esses direitos. O que vai definir esses direitos, na verdade, são as consequências dessa doença. Então, as doenças que geraram uma invalidez permanente, essa doença, esse paciente passa a ter alguns direitos. Ou seja, se mesmo curado do câncer, a pessoa teve sequelas que a invalida, para o trabalho, exatamente. Aí ela tem direito a alguns benefícios. Exatamente, é isso mesmo. Agora, se ela teve, por exemplo, um câncer de pele, se tratou, mas ela está saudável, está apta para o mercado de trabalho, não tem direito a benefícios. Não tem direito a esses benefícios previstos na lei, exatamente, é isso mesmo. E quais são esses benefícios principais? Cite para a gente, por exemplo, o paciente, ele tem direito à isenção de alguns impostos. Isso vai depender da legislação estadual. IPVA, ICMS, IPI. O paciente com câncer, ele tem direito aos medicamentos essenciais, ao custo, né? A baixo custo, ou então esses medicamentos muito caros, ele tem direito gratuito através da farmácia de alto custo. Se a pessoa, por exemplo, é mutuária do Sistema Financeiro da Habitação, pagando aí o Minha Casa Minha Vida, ou financiamento mesmo, imobiliário, ela tem direito à quitação do imóvel por ter tido câncer, ou nesse caso... Se gerou uma invalidez permanente, como a gente colocou no iniciozinho, quando você assina o contrato de financiamento, na grande maioria dos casos, você assina um seguro também, um seguro habitacional. E ali tem uma cláusula prevista no caso de morte e invalidez permanente. No caso de invalidez permanente para o trabalho, esse contrato ele vai ser quitado. Nós estamos falando aí muito ligado à questão pública. E no setor privado, por exemplo, desconto em algum produto, a pessoa também tem esse benefício ou esses benefícios estão mais restritos aos órgãos públicos? Estão mais restritos aos órgãos públicos, que na verdade são benefícios que têm que atingir toda uma coletividade, né? Por exemplo, na parte federal, tem redução de IPI, por exemplo, sobre a compra de algum veículo? Tem. É muito semelhante àqueles direitos relacionados à pessoa com deficiência, no caso da invalidez permanente. Então, o paciente que consegue se enquadrar na invalidez permanente, ele passa a ter todos os direitos da pessoa com deficiência. Por exemplo, estacionamento. Sabe aquela vaga de estacionamento, aquele cartão de estacionamento? O paciente que está em tratamento ou que já finalizou, mas ficou sequelado, ele tem direito. Então, por exemplo, se a pessoa teve câncer e teve alguma sequela que o tornou inválido por alguns trabalhos, ele pode usufruir também daquele direito, inscrição em concurso público para pessoas com deficiência, ou requerer uma casa, por exemplo, de um sistema habitacional, conseguir como pessoa com deficiência também, ele pode usufruir desse direito? Se ele tiver ficado com uma invalidez permanente que caracteriza a deficiência física, sim. Agora, como que esses órgãos públicos, seja a prefeitura, o estado, o governo federal, para conceder esses benefícios para essa pessoa que teve câncer e teve sequelas, como que esses órgãos públicos ficam sabendo que essa pessoa tem o direito a esses benefícios? O consumidor, paciente, ele tem que levantar a mãozinha e dizer: eu existo. Ele tem que procurar, ele tem que acionar os seus direitos. Então, ele precisa ir atrás. Se é medicamento, ele vai na Secretaria Municipal, ele liga na ouvidoria do Ministério da Saúde, caso ele tenha dificuldades de acesso. Se é caso de Detran, ele tem que ir até o Detran para saber quais são as necessidades para que ele possa acionar aqueles direitos. No caso de aquisição de veículo, ele precisa ir até a Receita Federal. Existe toda uma burocracia, sim, que precisa ser seguida. Ele tem acesso também àquele LOAS, que seria da parte da assistência social, receber benefício da Previdência? Tem, sim. Nesse caso, o LOAS, ele tem acesso, inclusive, sem que a deficiência seja permanente. A deficiência, ela pode ser transitória, né? Então, tanto é que não é uma aposentadoria, né? Na verdade, é um benefício
que o cidadão ele faz jus porque ele está incapacitado naquele momento ao trabalho. E só voltando à questão dos descontos em impostos ou a isenção do pagamento do tributo, é para o resto da vida ou por um período? No caso de invalidez permanente, ela já foi periciada, já foi detectada, é para o resto da vida. Outras doenças, além do câncer, também geram esses benefícios ou especificamente pacientes que tiveram câncer? Não, outras doenças graves também geram, como eu falei, todas as doenças que vão chegar numa invalidez, entendeu? É esse o mote, a invalidez. É isso que vai caracterizar. AIDS tem também benefício em relação, por exemplo, parece que ao saque do FGTS, como o câncer, não é isso? Como câncer. Doenças graves, resgate de PIS e PASEP, o paciente ele tem direito de fazer desde que ele comprove. E não é só a doença, quando você também está tratando da doença de um familiar, a mãe, o filho. Você também pode acessar o resgate. A senhora lembrou bem que na entrevista, que é o paciente que teve essa doença, mesmo se curando, mas com sequela, se ficou inválido para alguns trabalhos, ele tem o direito a esse benefício. Certo. Vamos imaginar que ele vai lá informar esse órgão público e esse órgão público recuse essa informação. Aí onde que ele reclama? Onde que ele busca os direitos dele? Então, dependendo do caso, se for uma relação de consumo, ele aciona o PROCON. Nos casos, por exemplo, de recusas de plano de saúde, né, onde se caracteriza a relação de consumo, ele aciona o PROCON. Se não for uma relação de consumo, ele pode tanto denunciar no Ministério da Saúde, é importante que denuncie, ele pode movimentar o Ministério Público, que está aí também, para poder protegê-lo. Muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.